Boa noite, eu sou o Dr. Sandro Figueiredo, eu sou advogado, eu represento o escritório ao qual eu pertenço, representa várias associações de proteção veicular no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e demais estados. Eu venho aqui me manifestar referente à transmissão que foi ao ar no dia 22 de maio do corrente ano, segunda-feira passada agora, no programa da nossa amada Ana Maria Braga, o programa Mais Você, onde foi aberto um espaço para o superintendente da SUSEP versar sobre a ilicitude das associações de proteção veicular. Por óbvio, eu me manifesto contrário a esse posicionamento. A princípio, a legalidade da associação ela está esculpida no inciso 17 do artigo 5º da Constituição, que diz: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Assim sendo, toda associação de proteção veicular, com base na norma infraconstitucional que versa como deve ser regido o seu estatuto, ela está dentro da sua legalidade. Se existe uma associação, foi criado um estatuto, o estatuto foi registrado no órgão competente, existe um número de pessoas com o mesmo intuito, com a mesma finalidade, por vontade própria, atingindo inclusive o direito da personalidade, é uma vontade do cidadão se tornar associado de determinada associação para dividir prejuízos mútuos. Ou seja, não há qualquer ilegalidade nesse associativismo. Na verdade, o que a SUSEP tenta fazer com que o cidadão creia é que essa associação de proteção veicular ela funciona dentro de uma ilicitude, onde o cidadão vai pagar mensalmente determinado valor e quando tiver um determinado evento, fizer um requerimento de pré-indenização, ele não vai ter o seu direito adquirido em virtude de uma ilicitude, o que não é verdade. Como eu já disse, as associações elas são legalmente constituídas, ela funciona através de uma autogestão onde naturalmente todos os associados têm conhecimento do seu funcionamento através do regulamento, do manual do associado. Cada associação, como já dito, através de sua autogestão, ela aponta como vai ser regido as normas da associação. Assim sendo, quando o associado adentra a associação, isso é entendimento de vários magistrados fluminenses, correto? Quando o associado entra para uma associação, incorpora uma associação, ele se curva aos ditames do estatuto, que por óbvio é feito dentro de uma estrita legalidade, tal como o regulamento do associado é feito dentro de uma estrita legalidade. Se for levar em consideração as ações judiciais, eu faço questão aqui nesse momento de fazer uma demonstração para o cidadão as centenas de ações judiciais contra diversas seguradoras. São mais de 300 ações, isso porque o site do Tribunal de Justiça limita o número de 300 processos para consulta. Mas tem aqui diversas seguradoras de grande potencial respondendo a centenas de ações judiciais. Isso devido ao livre acesso da prestação da tutela jurisdicional, que é direito de qualquer cidadão, quando não satisfeito por uma determinada prestação de serviço, quando não satisfeito até por uma regulamentação de determinada associação, é direito dele adentrar o judiciário para pleitear o seu requerimento, seja uma negativa de indenização, uma negativa de incorporação, seja o que for. Partindo desse princípio, não se pode ter como paradigma as ações judiciais que as associações respondem para provarem a sua ilicitude. Se assim fosse, a SUSEP deveria agir contra as seguradoras que respondem a essas centenas de ações judiciais. Isso não é um ponto favorável não é um ponto negativo, mas também não é um ponto favorável nem para a seguradora e nem mesmo para as associações de benefícios. Um outro ponto interessante é que essas associações de proteção veicular, elas trabalham para atingir exatamente aquele público o qual a seguradora não consegue atingir devido ao alto valor de mercado. A divisão de prejuízos ela termina ficando com um valor muito mais abaixo do que o valor mensal pago a uma seguradora. E por óbvio, a associação nega, tal como a seguradora, aquele associado que tenta fraudar de qualquer forma, aquele associado que infringe determinadas normas
contrárias ao posicionamento da associação, assim como a seguradora também nega. As seguradoras negam onde o segurado se sente injustiçado e adentra ao judiciário para tentar ter o seu direito garantido, tentar provar o seu direito, o que na maioria das vezes a ação também é julgada improcedente, tal como as associações. Nós temos conseguido diversas decisões judiciais favoráveis ao funcionamento da associação, inclusive o Tribunal Federal da 2ª Região já decidiu pela licitude no funcionamento dessas associações de proteção veicular, deixando claro que elas não se submetem de forma alguma à supervisão da SUSEP ou de qualquer outro órgão, haja vista não ter qualquer finalidade lucrativa, diferente de uma seguradora que funciona literalmente visando o lucro, diferente da associação que é visando a divisão de prejuízos, visando a proteção do patrimônio do associado num custo muito mais reduzido. E diga-se, essas associações de proteção veicular, algumas denominadas como associação de benefícios, ela não protege só o veículo. Além disso, ela dá outros benefícios, que o benefício de uma assessoria jurídica, o benefício de desconto em faculdade, farmácias, rede de hotéis e assim sucessivamente. Ou seja, existem dezenas de associações que fazem um trabalho sério, que não pode ser prejudicada por aquelas que, de repente, alguma autogestão de algum aventureiro, né, que se aventurou em fazer a gestão da associação, venha denigrir a imagem daquelas que trabalham sério, tal como algumas seguradoras. Existem grandes seguradoras que trabalham sério, mas existem seguradoras também que têm péssimos gestores, o que ocasiona essa avalanche de ações judiciais. A Associação de Proteção Veicular no estado do Rio de Janeiro, principalmente, já virou questão de caráter social. Não se pode mais, de forma alguma, tentar extirpar esse tipo de associação no mercado. Há uma que a própria lei proíbe. O único órgão competente para proibir o exercício, a função dessas associações é o judiciário, mesmo depois de uma sentença transitada e julgada. Isso está no próprio texto constitucional. Assim sendo, é importante informar o cidadão que quando ele vai procurar uma associação ou uma seguradora para poder fazer a sua proteção veicular, não é entrando em contato com a SUSEP, como o superintendente afirmou. Ele não precisa entrar em contato com a SUSEP, porque ele precisa pesquisar a vida daquela associação de proteção veicular, procurar saber a quantidade de associados, procurar saber a quantidade de reclamações no site Reclame Aqui, procurar saber a quantidade de ações que aquela associação responde, a quantidade de ações judiciais que aquela associação responde junto ao judiciário, para poder buscar exatamente a seriedade da associação. É essa informação que o cidadão que quer proteger o seu patrimônio tem que ter, e não a informação de que ele tem que entrar em contato com a SUSEP. A SUSEP ela faz a fiscalização, é o órgão regulador das seguradoras que tem uma finalidade lucrativa, não das associações. Por óbvio, nenhuma associação de proteção veicular vai ter qualquer registro junto à SUSEP, exatamente pelo fato de não ter finalidade lucrativa. É divisão de prejuízos, é de comum acordo, todas as decisões são decididas em Assembleias Gerais Extraordinárias, onde a maioria dos associados presentes nas assembleias previamente marcadas definem o futuro da associação. Então fiquem tranquilos, a associação, você que possui uma proteção veicular, você que é associado a uma associação séria, fique tranquilo que você tendo direito, você vai ter a sua indenização recebida conforme os ditames do Estatuto e do Regulamento da Associação. Por fim, diante dessas singelas exposições, eu gostaria de pedir à nossa amada Ana Maria Braga o direito de resposta, para que eu pudesse também participar do programa Mais Você, um programa de grande audiência, e está levando esse tipo de informação ao cidadão, porque é direito do cidadão também ouvir os dois lados. Nós temos que saber os dois lados da moeda. Por esse motivo eu venho aqui pedir o direito de resposta. Uma boa noite.